Boa noite, meus queridos irmãos. Quase que a voz não saiu, hein? Todo mundo bem? Todo mundo na paz do Senhor Jesus? Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Malaquias. Malaquias capítulo 1. Vamos ler do verso 1 até o verso 5. Malaquias, capítulo 1, do verso 1 até o verso 5. O último livro do Antigo Testamento, antes de Mateus, Malaquias. Amém? Diz assim: uma advertência. A palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias, que significa o meu mensageiro, né? Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam: de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme: fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Amém? Então estamos agora começando, agora de maneira mais direta ao texto, a exposição desse último livro dos profetas menores, uma sequência de 12 profetas. E eu vou pedir o Camilo para projetar a imagem que eu compartilhei hoje mais cedo com os irmãos. Nós vamos ter uma visão geral de como a profecia de Malaquias ela está posicionada na história. Nós temos ali o primeiro grupo que retornou do cativeiro babilônico no ano de 538 a.C., Zorobabel, com 42 mil judeus, em 538 a.C., pelo decreto de Ciro. Aí embaixo nós temos no ano de 520 as profecias de Ageu e Zacarias, naquele período em que nós falamos, né, no período que nós expomos Ageu e Zacarias, que eles haviam retornado naquela primeira leva do cativeiro babilônico, encontraram lá o desafio e a prioridade da missão, né, que era a reconstrução do templo, mas a obra foi embargada, eles logo desanimaram, diante de muita oposição, e aí eles abandonaram a construção do templo para cuidar das suas próprias casas, né? E aí Deus levanta o profeta Ageu e o profeta Zacarias para profetizar nesse período de 520. Depois, no ano 458, vem o segundo grupo, né, o segundo pelotão que volta da Babilônia, juntamente com Esdras, 458 a.C., tá, em Esdras capítulo 7, verso 7. E um pouco mais adiante, no ano 444, terceiro grupo, com Neemias. E já naquele período em que Neemias restaura os muros de Jerusalém. O próprio livro de Neemias vai falar, né, que ele pede autorização do rei para que ele possa ir até Jerusalém. Ele havia recebido as notícias, né, de como que o povo estava, e ele
num período de 52 dias para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Também encontrou muitas oposições, né? Lembram lá dos amados irmãos Sambalat e Tobias? Né? Aqueles irmãos abençoados que queriam fazer de tudo para poder tirá-lo, né, do foco da construção, mas ele se dedicou em todo o tempo, né? Mais adiante, os anos de 430 a 420, nós temos ali a profecia de Malaquias. Então, 100 anos depois da primeira turma que veio da Babilônia para Jerusalém. Durante todo esse período que o povo veio sendo instruído, disciplinado, corrigido, durante um período em que o templo foi reconstruído, em que uma nova aliança foi restabelecida, o livro da lei foi lido em praça pública, lembram disso? Lá em Esdras, nós temos aquela reunião do povo de Israel, todos ficaram de pé diante da leitura da palavra de Deus, todos haviam feito um compromisso diante do Senhor, né? De andar novamente nos seus caminhos, de seguir fielmente nos caminhos de Deus, né? Então, desse período em diante, nós vamos perceber que no ano de 430 a 420, um problema novo começa a surgir com o povo de Israel. Veja que a profecia de Malaquias, ela está posicionada ali na história, logo ao final, depois do período, né, de aproximadamente 14 anos, né, de 14 a 24 anos, após a restauração dos muros de Jerusalém e de toda aquela reforma espiritual promovida por Esdras e Neemias, né? Então, vem a profecia de Malaquias para atuar diretamente com um problema específico, um novo problema que estava surgindo na nação. Após o período de Malaquias, nós temos o período de 400 anos de silêncio, que vai terminar com João Batista, né? Então, nós temos aí Malaquias como a última voz profética do Antigo Testamento. Depois disso, somente João Batista, inclusive o próprio Malaquias vai falar a respeito, né, do precursor da nova aliança, do mensageiro de Deus que viria preparar o caminho do Salvador, do Messias prometido, né? Nós falamos a respeito, né, de quanto tempo se faz necessário para que a lei de Deus, as reformas espirituais, os compromissos feitos de andar fielmente no caminho de Deus, quanto tempo é necessário para que tudo isso seja esquecido novamente e abandonado, deixado para trás. A grande questão aqui, queridos, é que quando Malaquias ele se levanta naquele período da história, ali que os irmãos estão vendo, o problema da nação de Israel não era mais o mesmo problema de antes. É o que torna a mensagem de Malaquias diferente dos outros profetas. Porque os outros profetas, eles atuavam diretamente com um pecado específico que a nação cometia. Qual era? Idolatria. Adoração dos povos pagãos, né? Dos ídolos, né? Dos povos pagãos. Então, o povo que adulterava contra o Senhor, né? Adorando os ídolos, o povo que se envolvia com sacrifícios, aqueles sacerdotes, né, corruptos, que realizavam sacrifícios aos ídolos pagãos, todos esses problemas foram tratados pelos profetas lá atrás. Mas depois das reformas espirituais de Neemias e Esdras, qual é o problema que surge agora que necessita o Senhor levantar um profeta Malaquias para tratar no meio da nação? Agora se trata de um problema que é a apatia espiritual, que é o desprezo para com as coisas de Deus. Depois de tanto tempo em que as promessas de Deus haviam sido feitas através de Zacarias e Ageu, né, a respeito do rei que viria, do Salvador, com o passar do tempo, a nação passou a enfrentar muitas dificuldades em relação a secas, a doenças, pestes, enfermidades que sobrevieram sobre o povo. Muito obrigado, minha irmã. Sobrevieram ao povo, né? Então, o povo passou a enfrentar muitas dificuldades, e essas dificuldades fizeram com que esse povo passasse, então, a questionar a Deus, se realmente Deus se importava com eles, realmente, se Deus os amava realmente, da maneira como ele havia dito anteriormente pelos profetas. E isso fez com que o povo começasse a tratar, de certa forma, com negligência, de maneira relapsa, né? A gente fala de você, muitas vezes,
não dar o devido valor àquilo que você antes dava. Essa frieza espiritual, essa apatia, esse menosprezo para com as coisas de Deus, isso passou a se tornar uma constante na vida do povo de Israel. Aquele fervor, aquele compromisso, aquela reforma espiritual que você percebia, né? Lá em Esdras, aquele povo que ficava desde a manhã até o final da tarde de pé, ouvindo a palavra de Deus sendo pregada, né? Tudo aquilo que aparecia ser uma coisa assim maravilhosa, né? Simplesmente começou a se esvair como uma fumaça. As pessoas começaram então a tratar de qualquer jeito a obra de Deus. Sabe quando o cristão, ele é um cristão fervoroso, a gente até brinca, né, apelida como a chama do primeiro amor, né? Quando a pessoa está lá no auge da conversão dele, e ele quer evangelizar todo mundo, quer abrir a cabeça de todo mundo, enfiar a Bíblia na cabeça de todo mundo, quer sair visitando todo mundo o dia inteiro, pregando o evangelho, quer pregar em praça pública, você quer pregar no trabalho, você quer ir na igreja todos os dias, até o dia que não tem culto, ele quer vir na igreja, né? É aquela pessoa que está o tempo todo na igreja, né? Até os parentes, né, falam, né? Meu filho, você vai pegar suas coisas, vai mudar para a igreja, que você passa mais tempo lá na igreja do que aqui em casa, né? A pessoa fica o tempo todo, aquele fervor, aquela vontade, aquele desejo. Mas quanto tempo, né, passa normalmente para que todo esse fervor, esse ardor, né, ele comece a se esfriar? Daqui a pouco a pessoa começa até a negociar já, se ela realmente vai para a igreja, se ela não vai. Ela começa a pensar em tantas outras possibilidades e alternativas para ver se ela realmente não tem nada de mais importante para fazer do que, no último lugar, ele pensa, não, se não tiver nada para fazer, então acho que eu vou lá no culto, né? Vou lá na igreja. As atividades, os trabalhos, né? Antes se trabalhava nos cargos da igreja, né? Acumulava-se 6, 7 departamentos na igreja. Chega final de ano, a comissão começa a procurar pessoa para poder trabalhar, né? Aí a pessoa fala, esse ano eu estou pensando em tirar um ano sabático, né? Umas férias de igreja, de trabalho da igreja, né? E a pessoa começa a se afastar, se esfriar, né? Ela já não é mais tão fiel com as coisas relacionadas à obra de Deus como antes, né? E o tempo vai passando, e aquilo que ela tratava com tanto zelo, e que ela levava tanto a sério, a ponto de exortar os outros, quando essas falhavam, né, e não se comprometiam, né, ela própria começa a se ver praticando, com frieza, com apatia, né, indiferença. Talvez essa seja a palavra mais que resume bem, né, a situação do povo, a indiferença para com as coisas de Deus. E aí é exatamente nesse período que o profeta Malaquias ele se levanta. E é interessante, queridos, porque essa voz que se levanta, nós vamos pensar agora no verso 1, peso, advertência. Essa é a mensagem. Não é assim que está aí na sua Bíblia? Capítulo 1, versículo 1, advertência, peso, sentença, né? Por quê? Como é que está aí, Sara? Por quê? Essa palavra tão pesada, né? Uma advertência dirigida a essa nação. Porque o que nós vamos perceber aqui, queridos, é que depois de longos anos, Deus falando e esse povo caindo e consertando, aquele ciclo, né, que a gente já mencionou aqui, o povo está andando na presença de Deus, de repente eles se apostatam, se envolvem nos pecados, na indiferença, né? Deus levanta os profetas para exortar, para corrigir, para instruir, para disciplinar o povo se arrepende, conserta-se com Deus, volta para a presença de Deus, mas passa algum tempo novamente e esse ciclo ele reinicia novamente, parece um ciclo sem fim, né? As pessoas o tempo todo caminham e é um processo, uma jornada marcada por queda e levanta, queda e levanta, e queda e levanta, né? E que muitas vezes
trazem marcas profundas, né? Porque as consequências, a disciplina de Deus, o juízo de Deus, isso é algo que fere, que machuca, que dói, e é proposital para que realmente o povo entenda o peso que isso é. A palavra de Deus, ela só possui realmente esse peso, como o Malaquias está colocando aqui, por causa da situação em que o povo está. Qualquer um que ande nos caminhos do Senhor fielmente, a palavra de Deus não soará para ele como um peso. Mas aqueles que andam na contramão da mensagem do Evangelho, que andam na contramão da vontade de Deus para as suas vidas, a mensagem sempre vai ser um peso. A pregação sempre vai ser uma pregação dura. Muitas pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem se comprometer com o Deus das bênçãos. Nós vamos entender bem até o motivo pelo qual Malaquias ele vai na sua mensagem aqui se referir a essa relação dos irmãos, né, Jacó e Esaú. Esaú era aquela pessoa que no momento em que ele deveria valorizar acima de tudo a bênção do seu pai, a bênção da primogenitura, o que ele fez com ela? Trocou por um prato de lentilhas. Só que sabe o que chama a atenção da gente? Daqui a pouco, quando ele vai, sabendo que o pai estava prestes a morrer e que ele haveria de abençoar o filho, ele chega lá para receber a bênção e descobre que o irmão dele passou a perna nele, né? E passou na frente e foi lá e recebeu a bênção, né? E aí qual que é a reação de Esaú diante do pai dele? Você não tem mais nenhuma bênçãozinha aí guardada para mim, não? Né? Não é possível. Não, meu filho, a bênção é só uma só, eu já dei para o seu irmão, ele veio aqui, eu achei que era você. E aí o homem fica irado. Mas é interessante porque em nenhum momento no texto ele demonstra o arrependimento por ter menosprezado a bênção da primogenitura quando ele vendeu por um prato de lentilhas. Ele não demonstra arrependimento, mas ele quer a bênção do pai. É o tipo de padrão de comportamento que muitos têm de querer a bênção de Deus, mas não estar comprometido com o Deus das bênçãos. Entende o que eu estou falando? Esse foi o comportamento de Esaú, que reflete o comportamento de toda a descendência dele, que nós vamos ver daqui a pouco, sobre Edom, né? Os edonitas. Então, queridos, a mensagem, ela tem uma característica, ela é uma advertência, peso. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela sempre será peso, advertência para aqueles que andam na contramão da vontade de Deus, que estão longe, distante do propósito de Deus para as suas vidas. Por isso essa mensagem ela tem essa característica. Mas essa mensagem ela não tem somente uma característica de peso, advertência. Ela tem uma origem. Qual é a origem dessa mensagem? Verso 1. Do Senhor. A palavra ela é do Senhor. Queridos, isso é algo que nós devemos ter muito claro na nossa mente. Porque quando a palavra de Deus está sendo pregada e ela chega até os nossos ouvidos, por mais que essa mensagem ela nos incomode, ela nos confronte e ela seja para nós um peso, nós jamais devemos interpretar como sendo palavra de homens. Esse pastor está de marcação comigo. Esse pastor está de brincadeira, está me entregando aqui no púlpito, na frente de todo mundo. Ele preparou essa mensagem para mim, né? Esse pastor está de brincadeira. E é por isso que Paulo ele vai falar com Timóteo exatamente sobre isso, né? Nos últimos tempos, as pessoas, por darem comichões nos seus ouvidos, né, não suportarão ouvir a sã doutrina. E aí eles vão fazer o quê? Vão sair e vão ajuntar para si mestres segundo os seus próprios desejos, né? Mestres que falem exatamente aquilo que eles querem ouvir. Quantas pessoas, queridos, que vêm de uma vida de pecado e têm a igreja, o ambiente religioso, como um pequeno setor da sua vida que serve para trazer algum tipo de fortalecimento espiritual, mas que se busca conciliar com a vida de pecado que ele vive no mundo. E aí eles vêm para o culto procurando uma mensagem mais amena,
uma mensagem que coloque ele para cima, que, né, possa, de certa forma, confirmar os seus sentimentos, os seus desejos, aquilo que ele quer ouvir, não que ele precisa ouvir. E eles querem sair daqui para cima, renovados. Assim, hoje eu fui para a igreja, né? Eu acho interessante rede social, né? Às vezes a gente está na rede social e aí a gente vai acompanhar ali as postagens, né, no Stories, né, do Instagram. E aí a gente conhece um pouco as pessoas que a gente se relaciona aí, tem amizade, né? E aí são pessoas bastante aleatórias, né? Porque elas colocam lá praia, cerveja, boteco, festa, né? Aí vai colocando um monte de coisa, né, que ele está fazendo no mundo. Aí o último story dele está lá, na igreja. Ele coloca lá. Aí ele escreve embaixo a legenda assim, né? Hora de renovar o espírito. A gente olha assim a vida, a trajetória do dia, da semana da pessoa que ela está postando lá. Ela coloca a religião, né, a igreja, né, como um setor da vida dela, né? Então, quando ela vem para a igreja, ela não está querendo vir aqui para receber a porretada, né? A mensagem que vai bater na cabeça, na consciência, né? Que vai falar duro aos seus ouvidos, a voz do pastor vai chegar estridente no ouvido, né? Como um ruído. A voz da pregação, muitas vezes, ela vai vir como aquela unha que passa no quadro negro, assim, né? Com aquela gastura que dá na gente, né? Aquele ruído estridente, que chega a arrepiar, né? As pessoas não querem ouvir esse tipo de mensagem, porque elas querem fortalecer e confirmar os seus sentimentos. Mas quando a palavra ela vem da parte de Deus, as pessoas precisam entender que é uma mensagem urgente. E que ainda que seja uma mensagem dura e pesada, ela é necessária. Ela vai de encontro ao centro da nossa necessidade. E ela busca a transformação, a mudança de vida, né? Então, a característica da mensagem, peso, advertência. A origem dessa mensagem vem de Deus. Qual é o destino dessa mensagem? O coração do povo. Ele fala uma mensagem de advertência, essa é a sua característica. A origem da mensagem é a palavra do Senhor, ela vem de Deus e ela vai contra Israel. Contra Israel. É interessante porque daqui a pouco ele vai falar a respeito do amor dele por Israel, que sempre existiu. Mas o fato de Deus sempre amar o seu povo não significa que em momentos em que esse povo esteja no pecado, distante de Deus, Deus não vai se levantar contra ele. Quantos pais que muitas vezes sabem que os seus filhos estão errados, veem os seus filhos no erro, mas quando a disciplina ela vem, se interpõem entre o filho e a disciplina e tentam poupá-los dessa disciplina. E muitas vezes passam a mão em pedras, né, para defendê-los e para justificá-los. E às vezes nós até procuramos terceiros, em que nós podemos ou transferir, terceirizar a culpa, né, ou no mínimo dividir meio a meio. Não, ele é culpado, mas também tem isso, tem aquilo outro, né? Então, queridos, veja que a mensagem do Senhor, ela vai contra o seu próprio povo. O povo da aliança, o povo que Deus sempre amou, o povo que Deus sempre cuidou e zelou, mas que no momento em que se afastou do Senhor Deus, que se desviou dos caminhos dele, que passou a tratar de maneira indiferente, negligente, omissa com a obra do Senhor, Deus se levantou contra esse povo para discipliná-los, para corrigi-los. Então nós não podemos esperar menos de Deus, quando nós vemos o povo dele distantes da palavra, distantes da verdade, distantes de uma vida de santidade, de obediência a Deus. Não podemos esperar menos do Senhor. Se Deus não poupou o seu próprio povo no passado, Israel, o que dirá então da noiva do Cordeiro, da igreja dele? Ainda mais que nós nos aproximamos da vinda do noivo, desse momento em que a noiva carece tanto de ser purificada
restaurada, para que ela esteja preparada para o encontro com o noivo, vestida adequadamente para as bodas do Cordeiro. Então não espere menos do Senhor. E nem se surpreenda se por acaso Deus estiver contra você, contra a sua família, contra a sua igreja. Porque se houver qualquer cenário ou situação em que o povo dele esteja caminhando numa direção contrária da vontade de Deus, Deus vai se levantar contra. Mas entenda que esse contra não é o fim último dele, né? Não é simplesmente a destruição de um povo. Nós vamos perceber que a maneira como Deus se levanta contra Israel é diferente da maneira como Deus se levanta contra Edom, ou contra os inimigos do seu povo, né? É totalmente diferente. A disciplina de Deus visa a restauração, a transformação, e este é um ato de amor. Muitas pessoas têm dificuldade de entender, e Pelágio, houve um período, né, o pelagianismo, né, houve um período em que se distinguiu, fez essa separação, né, o Deus do Antigo Testamento do Deus do Novo Testamento, né? O Deus do Antigo Testamento é aquele Deus irado, o Deus da justiça, o Deus da punição. E aí ele teve 400 anos de silêncio para poder ele respirar, descansar, colocar a cabeça, né, no lugar. E aí no Novo Testamento ele surge como um Deus de graça, um Deus de amor, né? Não. Nós olhamos a justiça de Deus sendo manifesta no Antigo Testamento como um ato de graça, como um ato de amor. Porque se Deus realmente fosse um Deus que fosse simplesmente irado, e a ira de Deus fosse um fim em si mesmo, né, nós não veríamos a restauração do povo, mas a completa destruição dele. O fato de haver esperança de um povo se arrepender dos seus pecados e voltar-se para o Senhor mediante a disciplina, mediante a justiça de Deus, isso é prova da graça de Deus no Antigo Testamento, o amor dele. Então, a mensagem tem uma característica, advertência, peso. Ela tem uma origem, o próprio Deus. Ela tem um destino, ela vai contra Israel, o seu povo. Mas essa mensagem ela também tem um instrumento, né? Qual é o instrumento dela? Por meio de Malaquias. Malaquias, que significa meu mensageiro. Ele é apenas o canal. Ele é apenas o instrumento. Ele não se sobrepõe àquele que é a origem da mensagem. Ele não está acima da mensagem e nem está acima do autor da mensagem, mas ele é apenas o instrumento, o canal, por meio de onde a mensagem ela é transmitida. Então, meu querido, quando você estiver pregando o Evangelho, né, aproveitando aqui o pedido de oração que Val fez, né, quando você estiver pregando o Evangelho, né, não fique um sentimento de frustração, né, de decepção, se essa pessoa te tapar os ouvidos, né, e não quiser seguir o seu conselho, né, a direção, o caminho que você está apontando para ele seguir. Não se frustre, você é apenas o mensageiro de Deus, você é apenas o instrumento, o canal, né? Às vezes nós somos inclinados a querer realmente abrir a cabeça das pessoas, né? Existem pessoas que chegam para mim, principalmente novas convertidas, né? Chegam para mim, pastor, mas a palavra de Deus ela é tão clara, pastor, eu não sei, eu não entendo como que essas pessoas não enxergam. Eu falei, irmãos, é muito simples. A Bíblia chama de cegueira espiritual, né? Cegueira. Então não se surpreenda, porque um dia todos nós éramos cegos também. Um dia nós não enxergávamos essa mensagem. Hoje nós enxergamos essa mensagem. E essas pessoas elas estão tão cegas como nós um dia também estivemos, né? Mas Deus tem nos chamado para uma missão, um privilégio, né? Uma responsabilidade de sermos o canal da graça dele. Esse foi o desejo de Deus para a nação de Israel. O desejo de Deus de ter amado esse povo desde o princípio, de ter escolhido esse povo, ter separado esse povo,
é para que, através desse povo, como um canal do Senhor, um instrumento de Deus, as grandezas, o poder, a salvação, a majestade, a glória, o poder de Deus, pudesse se tornar conhecido por todos os povos, através desse povo. E esse é o plano de Deus para a vida da sua igreja, sermos instrumentos nas mãos dele. Mas o texto prossegue. E o verso 2, nós chegamos aqui para o chamado do Senhor. Queridos, essa primeira mensagem de hoje, ela se constitui como um chamado do Senhor para uma audiência. Deus está convocando o povo para uma audiência perante Ele, o supremo juiz, o juiz justo, o juiz eterno, aquele que julga, que disciplina, que corrige. E ao chamar o povo para uma audiência, a primeira coisa que ele faz é a declaração do seu amor eletivo. Deus faz a declaração do seu amor eletivo. Então, veja primeiro a declaração desse amor. No verso 2, ele diz primeiro: eu sempre os amei, diz o Senhor. Deus, ele declara o seu amor para o seu povo. O amor de Deus possui uma característica, né? Que característica é essa? Eternidade. Com amor eterno eu os amei, né? Tem uma música, né, a gente canta, né? Com amor eterno eu o amei. Então, queridos, o amor de Deus é um amor eterno. E é um amor que ele não varia. Ele não é como o amor dos homens, né? O amor dos homens, ele varia. Ele pode, muitas vezes, estar presente em determinados momentos, e em outros momentos não. A gente seleciona as pessoas, né? A gente escolhe, olha, e as pessoas que a gente quer amar e as pessoas que a gente não quer amar, mas até aquelas que a gente escolhe amar, tem hora que a gente ama, mas tem hora que a gente não ama tanto. Né? O nosso amor, ele é volátil, né? O nosso amor, ele não é estável, ele não é sólido, ele não é um amor que perdura, ele não é um amor duradouro, imutável, como o amor de Deus. Quando Deus, ele diz à nação de Israel: eu sempre os amei, o que significa isso? O que ele quer dizer com eu sempre os amei? Deus é um Deus eterno, não tem início nem fim. Ou seja, desde a eternidade, sempre, de eternidade em eternidade, eu sempre amei vocês. Em outras palavras, né, olhando para esse contexto aqui, depois de tudo que eles passaram e todas as reformas espirituais, chegarem a esse ponto de indiferença para com as coisas de Deus, de frieza espiritual, antes de Deus aplicar a sua justiça, o peso, a advertência, o peso da sua mensagem, ele faz essa declaração prévia, de dizer: olha, isso que vocês estão fazendo, essa indiferença de vocês para comigo, para com a minha obra, né, o meu trabalho, isso não se justifica, porque eu sempre amei vocês, eu sempre cuidei de vocês, eu sempre supri as necessidades de vocês, eu sempre estive ao lado de vocês, nos momentos que vocês mais precisavam, eu estava lá, cuidando. Quantos livramentos Deus, ele não nos dá? Quantos livramentos Deus, ele, aqueles que são visíveis e aqueles que são invisíveis a nós. A gente muitas vezes agradece a Deus pelos livramentos, né? Mas certamente um dia a gente vai comparecer diante de Deus e nos será revelado todos aqueles que os nossos olhos nem sequer perceberam, mas que Deus estava lá, dando livramento. Às vezes que você está andando na rua e uma bala perdida passa por trás da sua cabeça aqui, ó. Você nem sequer percebe que correu o risco de morte, mas Deus estava com a mão dele estendida sobre a sua vida. Aqueles livramentos que a gente nem terá a oportunidade de agradecer por eles, porque a gente nem sequer percebeu, mas Deus estava lá cuidando, demonstrando seu amor. Quantas necessidades, lutas, provações, angústias, tristezas, mas que Deus proveu a sua graça, seu amor, sua paz, sua alegria, o consolo.
Deus ele demonstra o seu amor para conosco sempre, ainda que nós não correspondamos a esse amor da maneira devida. Imagine só, se Deus demonstrasse seu amor para conosco à medida do nosso amor a Ele. Como é que seria? Imagine se Deus amasse a cada um de nós na mesma medida, na mesma proporção do amor e da devoção que nós entregamos a Ele. Mas Deus, mesmo conhecendo a nossa natureza, mesmo conhecendo a inclinação do nosso coração, mesmo sabendo das nossas indiferenças para com Ele, Ele declara o seu amor eterno pelas nossas vidas. O amor de Deus não muda, porque Ele é imutável. E graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por esse amor. E ele prossegue dizendo, né? Além de declarar esse amor eterno, embora seja um amor eterno, independente de se nós vamos corresponder ou não a esse amor, Ele continua nos amando. Esse amor de Deus, ele é um amor questionado. Ele diz, eu sempre amei vocês, diz o Senhor, mas vocês me perguntam, de que maneira nos amaste? Olha só isso. A que ponto chegamos, né? De uma nação que passou por tanto. Estamos há 2 anos e 3 meses estudando os profetas menores e acompanhamos de perto tudo aquilo que o povo fez, praticou. E a misericórdia de Deus se renovando a cada manhã sobre a vida deles, dando a eles oportunidades e oportunidades de se reconciliar, de se arrependerem e se voltarem para Ele. Uma grande reforma espiritual foi feita, que foi refletida na reconstrução do templo, da cidade, dos muros. Tudo estava funcionando perfeitamente, tudo indo muito bem, até o povo começar a se esfriar espiritualmente, começar a se afastar do Senhor e ser indiferente com a obra de Deus, desprezando a obra do Senhor e tudo que há relacionado nela. E quando Deus declara o seu amor para com esse povo, mesmo diante da sua indiferença, Ele declara dizendo que o seu amor sempre existiu, Ele é imutável. Esse amor de Deus ele ainda é questionado. Mas como é que nós provamos desse amor do Senhor? Seria o mesmo que você, muitas vezes, passar por circunstâncias na sua vida, ou até conhecer alguém que tenha passado por circunstâncias muito difíceis, e se trata de alguém que sempre andou fielmente nos caminhos do Senhor, mas que por conta dessa circunstância difícil que ela tenha passado na sua vida, ela começa a duvidar se realmente ela está fazendo a coisa certa, que é andar nos caminhos de Deus, que é ser fiel a Ele. E você, para consolar essa pessoa, você vai lembrá-la do amor de Deus sobre a sua vida, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. E aí você tem que ouvir da boca dessa pessoa, mas espera aí, como é que Deus me ama se eu estou passando por esse momento agora? Talvez você já tenha conhecido alguém nessa circunstância, né? Ou já tenha presenciado uma cena como essa, de você ver aquela pessoa sempre devota ao Senhor, sempre entregue, dedicada, comprometida com a obra do Senhor, mas por conta de uma circunstância extremamente difícil, ao ser lembrado do amor de Deus, ela questiona, mas espera aí, como é que Deus me ama se Ele está me deixando passar por isso? Como é que Deus me ama? Às vezes são situações que envolvem ela mesma, ou envolve um filho, um marido, uma esposa, alguém muito próximo, né? E tudo parecia estar caminhando muito bem, né? Até chegar ao ponto que essa circunstância veio, que revela realmente a natureza do coração. Deus, muitas vezes, queridos, nos permite passar por situações assim, ou traz sobre a nossa vida situações assim difíceis, para que o verdadeiro estado do nosso coração seja avultado, seja manifesto. Existem pessoas que estão escondidas atrás da capa de um cristão fervoroso, piedoso, de um cristão comprometido, fiel ao Senhor, mas quando a adversidade, a situação difícil, ela vem sobre ela, muitas vezes o verdadeiro estado do seu coração, que está lá no fundo escondido, isso é trazido à tona. E aí você vê uma pessoa abandonar os caminhos do Senhor, a igreja, abandonar tudo e questionar, como é que Deus realmente me ama se Ele me permite passar por essa ou aquela situação? Não é?
Então veja que esse amor de Deus, embora seja um amor eterno, um amor imutável, é um amor questionado. Questionado por quem? Por um povo que se comprometeu a andar nos caminhos do Senhor há pouco tempo atrás, há 24 anos atrás. Mas que nesse tempo agora estava indiferente para com o Senhor, a ponto de até mesmo questionar se realmente Deus os amava ou não. Veja só. Mas esse amor também de Deus, ele, embora seja um amor questionado, ele é um amor demonstrado. Ele não é apenas declarado em palavras, mas também é demonstrado através de atitudes. E Deus demonstra esse amor de que maneira? Veja só, não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Veja só, amei a Jacó, mas rejeitei Esaú. Essa é uma declaração de Malaquias a respeito de um amor eletivo. Que Deus, soberanamente, decide amar um povo e desprezar outro. Que Deus decide amar você e não ao outro. Mas isso parece soar tão duro, né? Tão difícil de entender. Como é que Deus seria capaz de fazer uma coisa dessas, né? Amar uma pessoa e amar outra, e não amar outra, né? Essa é uma difícil pergunta, mas que tem uma resposta muito simples. Não sei. Na verdade, Deus, soberanamente, Ele decidiu amar uns e não amar outros. Não importando se vai ou não receber amor em troca disso. Viram como Deus ele disse, eu sempre os amei, mesmo o povo sendo indiferente para com eles? Então, a causa do amor de Deus não está na resposta que as pessoas vão dar, ou no merecimento delas, se elas merecem ou não ser amadas por Deus. A causa do amor de Deus não está lá. A causa do amor de Deus está simplesmente no fato dele ser Deus, dele ser soberano. E ele decide isso na eternidade. Não tenho resposta para isso, e a palavra de Deus também não tem. E talvez nem essa seja a preocupação da Bíblia em responder a essa pergunta. A questão maior que nós devemos fazer, ou a pergunta mais importante que nós devemos fazer é: por que Deus decidiu me amar? Por que Deus escolheu te amar? O que Deus viu em você para Ele poder te amar? Essa seria uma pergunta justa e correta. Porque eu estava na mesma condição que qualquer outra pessoa, mas Deus, na eternidade, soberanamente, decidiu me amar. E o que Ele viu em mim? O que havia de bom em mim para que Ele me escolhesse e decidisse me amar e não outro? Então, essa é a questão, essa é o ponto central que Malaquias quer provocar a reflexão no povo de Israel. De pensar assim, vocês, Israel, o que vocês tinham de especial em relação às outras nações que Deus simplesmente decidiu amar vocês? Deus é um Deus soberano, Deus eterno. Nós, com a nossa mente humana, limitada e contaminada ainda pelo pecado, jamais vamos conseguir discernir, perscrutar a mente de Deus e compreender a natureza de Deus e os seus desígnios. Jamais vamos conseguir. Mas eu posso perguntar, por que Deus escolheu me amar? E é aí que eu preciso pensar, será se eu tenho vivido uma vida digna? Eu sei que eu jamais vou corresponder à altura a esse amor, porque nada que eu possa fazer nessa terra vai compensar esse amor de Deus sobre a minha vida. Eu posso entregar a minha vida, posso fazer tudo, nada disso vai se equiparar à profundidade e à riqueza do amor de Deus. Mas eu preciso refletir sobre como anda a minha vida com Deus.
Será que eu tenho andado de forma indiferente para com as coisas de Deus? Tendo em vista o amor eterno com que Ele me amou e com a escolha dEle de me amar, não por quem eu era, mas apesar de quem eu era. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus, Ele me ama com amor eterno e Ele decide me amar não por quem eu sou, mas apesar de quem eu sou. E Ele me escolheu. Dentre uma multidão, Ele olhou para mim, Ele olhou para você. Para cada um aqui, Ele olhou para você e decidiu amar você. Isso deve elevar o peso da responsabilidade, do privilégio, de pensarmos que eu não posso tratar as coisas de Deus de qualquer maneira. Eu não posso agir de maneira indiferente com as coisas de Deus. Eu não posso menosprezar as coisas de Deus, porque tudo isso valeu o grande amor com que Ele me amou. Entendem isso? Então essa é a mensagem de Malaquias. O amor de Deus é um amor eterno que foi declarado por Ele, um amor imutável, mas que, embora seja um amor questionado, Ele demonstra o seu amor para o seu povo, fazendo uma decisão soberana, uma escolha soberana de amá-lo, não por quem eram, mas apesar de quem eram. E o texto prossegue, mostrando para nós o porquê Deus nos escolheu. Veja que esse ato soberano de Deus de escolher amar a Jacó e não Esaú, vamos pensar em cada um dos dois. Quem foi Jacó e quem foi Esaú? Quem foi Jacó? Vamos começar pelo significado do nome Jacó. Trapaceiro, usurpador, enganador. E a vida dele foi uma vida de enganação do início ao fim. Se você olhar desde o princípio, na barriga da mãe já nasceu catando o calcanhar do irmão, né? Aí passando pelo irmão, trapaceando com o pai, pegando a bênção na frente, né? Recebendo a ajuda da mãe, né? Se você caminhar ao longo da história, na casa de Labão, e por aí vai, né? Vamos parar aqui para não ficar feio para ele, né? Mas aí o tempo passa. O tempo passa e Deus insiste, Deus continua. Porque Deus escolheu ele e não o irmão. E quando Deus escolhe, aqueles que são alvos da escolha de Deus, Deus ele cumpre os planos dele, o propósito dele na vida dessa pessoa. E ele chega ao ponto de ter o seu nome trocado, né? Substituído. De trapaceiro, enganador, para Israel, homem de Deus. Homem de caráter transformado, moldado por Deus, né? Então, sim. Vamos lá. Esaú não fez isso porque Deus não amou. Entendeu? Esaú nem fazia ideia disso. Entendeu? Nem passava pela cabeça de Esaú isso. Você entendeu? Então Esaú não pensou assim, já que Deus não me ama, então eu vou lá e vou vender minha bênção por um prato de lentilhas. Entendeu? Uma coisa não tem relação com a outra. Diretamente, assim, pensando na perspectiva de Esaú, tá? Pensando na perspectiva de Esaú, tá bom? Então, nenhuma pessoa nesse mundo vai para o inferno e diante do juízo final vai chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu só estou indo para o inferno porque o Senhor não me escolheu. E esse não é nem o ponto da mensagem, entendeu? Esse já é um assunto para nós falarmos depois, dentro de outros textos bíblicos que vão dar embasamento para isso. Mas aqui na mensagem de Malaquias, o que precisa ficar claro para nós é que o fato de Deus declarar o seu amor e demonstrá-lo na escolha de Jacó em detrimento de Esaú, era para mostrar para Israel
que a indiferença deles para com Deus era um ato de menosprezo para com o amor dele. O amor eterno e um amor soberano, uma escolha pela vida deles. Esse é o ponto na mensagem, certo? Que nós devemos nos ater aqui. É a mesma reflexão que nós precisamos fazer. Eu não posso viver uma vida de negligência, de indiferença ou de menosprezo para com Deus e as coisas de Deus, porque Deus me amou, Ele me escolheu. E vamos pensar agora na nova aliança. De que maneira Deus demonstrou o seu amor para conosco? Sacrificou a vida do próprio Filho dele, por mim e por você. Então justifica a nossa indiferença, o nosso menosprezo para com Deus e as coisas dele, tendo em vista a maneira como que ele nos amou, um amor eterno, um amor sacrificial, né? Então esse é o ponto. A introdução da mensagem de Malaquias quer conduzir justamente a esse chamado para uma audiência diante de Deus, onde ele diz, olha, antes de eu mostrar para vocês em que vocês estão falhando, eu preciso declarar para vocês o meu amor e dizer que a indiferença de vocês, ela não se sustenta, ela não se justifica. Ainda que vocês questionem para mim em que eu tenho amado vocês, eu posso demonstrar para vocês que desde o princípio, desde os patriarcas, eu tenho separado vocês para mim, para ser um povo meu. Eu tenho estabelecido alianças para com vocês. Eu tenho cuidado e zelado por vocês e tenho conduzido a história de vocês, mas pela teimosia do coração de vocês, pelos seus próprios pecados, vocês têm se afastado dos meus caminhos, andado distante da minha vontade, né? Sim. 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 Então Deus, queridos, tem planos para nós desde o princípio. Foi por isso que Pedro disse na carta, né? Não é por prata ou ouro que vocês foram resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais. Mas foi pelo precioso sangue do Cordeiro, que foi preparado quando? Desde a eternidade, antes da fundação do mundo, mas revelado no último tempo em vosso favor, né? Paulo também fala isso em Romanos, né? Capítulo 8 nós vimos. Caminhando aqui, queridos, versos 3 e 4, Deus vai mostrar o julgamento dele, o julgamento solene de Deus para aqueles que rejeitam o Senhor. A última voz profética do Antigo Testamento, antes dos 400 anos de silêncio. É uma mensagem para lembrá-los do amor eterno, para demonstrar a eles de que maneira Deus os amou e para lembrá-los das consequências daqueles que rejeitam o Senhor. Verso 3 e 4. Todavia, ele diz, mas rejeitei Esaú, transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos, podem construir, mas eu os demolirei, ou eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Quando você lê esse texto, que sentimento você imagina que esteja presente no coração de Esaú ou de Edom, aqui os seus descendentes, né? Fomos esmagados, mas nós reconstruiremos. E assim diz o Senhor, vocês podem reconstruir, mas eu vou demolir de novo. Que tipo de sentimento Edom está esboçando diante de Deus ao dizer essas palavras? Eu não preciso de Deus. Se demolir, eu vou lá e reconstruo.
E aí Deus fala, pode reconstruir, mas eu vou demolir de novo. Eu não preciso de Deus para me reconstruir. Eu não preciso de Deus para viver. Né? É isso que Esaú está fazendo. Orgulho, prepotência, soberba, arrogância, altivez, todos os nomes que você quiser dar. Mas esse é o estado mau de um coração que rejeita deliberadamente o Senhor. De um coração obstinado a rejeitar vez após vez o Senhor. Por isso o Senhor Deus diz, estarei irado para com eles para sempre. Porque é um povo que me despreza, que me rejeita. E veja que os dois lados estão sendo colocados aqui. O amor de Deus por Jacó, a natureza desse amor, vimos aqui que é um amor eterno. Vimos que esse amor é um amor demonstrado, embora seja questionado, mas é um amor demonstrado. E vimos também o outro lado, o lado de Esaú. Um povo que rejeita o Senhor e que é arrogante diante do Senhor e diz, olha, vocês podem destruir a gente, mas a gente vai reconstruir. E Deus fala, vocês vão reconstruir? Pode reconstruir, mas eu vou demolir. Um povo que acha que pode viver sem Deus, que eles por conta própria conseguem se reerguer. Não é? Não é assim? Vimos a mensagem de Obadias, lembram? Aquele povo que constrói as suas casas nas brechas dos montes, nas fendas das montanhas, constrói suas casas nos altos, e que lá de cima olham aos povos com desprezo, que ri e zomba do seu irmão quando estava sendo invadido por Babilônia, e que se alguém escapasse pelo caminho para fugir da Babilônia, ele catava no meio do caminho e trazia, está aqui ó, Nabucodonosor, nós pegamos esse fujão aqui tentando escapar, trouxemos para matá-lo. É assim. Um povo que rejeita o Senhor, um povo contrário a Deus, inimigo de Deus e do povo dele. Esse haveria de experimentar o julgamento solene do Senhor. E esse cenário todo, do amor de Deus por Jacó e do juízo dele sobre Esaú. Qual o propósito último disso? Qual é o objetivo final dessas coisas? Por que Deus escolhe um povo e não outro? Por que Deus demonstra o seu amor para Jacó, mas traz juízo para Esaú? Sabe qual é a resposta? Versículo 5. Vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão o quê? Grande é o Senhor. Por que Deus escolhe um povo e não escolhe outro? Por que Deus escolhe eu e você e não escolhe outros? Porque nós estamos aqui como eleitos de Deus, escolhidos por Ele, amados por Ele desde a eternidade. Por quê? Porque Ele não faz isso com todo mundo, mas somente com um povo específico. Para que no final, todo olho veja e contemple e exclame com a sua boca, com a sua língua, o Senhor é um Deus grande, Deus soberano, um Deus que é suficiente nele mesmo, um Deus que não precisa de ninguém, que Ele é Deus. O nosso Deus é um Deus grande, um Deus justo, um Deus perfeito, um Deus santo, Deus onisciente, onipotente, onipresente. Quem é como o nosso Deus? E tudo o que Ele faz, o objetivo final, é a glória e a sua grandeza. É a glória de Deus e a manifestação da sua grandeza diante de todos. Porque Ele é Deus. Né? Nós vamos chegar lá em Romanos 9, talvez na parte mais difícil, né, de 9 a 11. E é compreensível o fato de nós não entendermos, né? Somos limitados, né? Mas a Bíblia vai dizer assim, né? Pode um vaso se voltar para o oleiro e questioná-lo, por que me fizeste assim? Pode? Né? Então, que Ele cresça e eu diminua. Que o Senhor Deus seja o Deus grande, forte, poderoso, Deus majestoso, cheio de glória, e eu continue sendo quem eu sou, miserável, pecador, homem pequeno, falho. Quem sou eu para questionar a Deus? O que Ele faz?
Se tudo o que Ele faz no final é para que Ele seja glorificado e a sua grandeza se torne visível diante de todos. Né? Esse é o objetivo final. Né? Que o Senhor Deus nos dê corações, então, humildes e quebrantados diante da grandeza do poder dEle. E que diante de tudo aquilo que Ele faz, nós confiemos, ainda que não entendamos, que nós descansemos, porque Deus trabalha numa esfera completamente diferente da nossa, né? Nós somos limitados, o pecado deixou marcas na nossa vida, como aquele judeu religioso que tenta tanto agradar a Deus com seus esforços, e de tanto ele se esforçar para agradar a Deus e não conseguir, e fracassar vez após vez, ele chega no final e desabafa: miserável homem que eu sou. Quem vai me libertar, afinal de contas, desse corpo sujeito a essa morte? Paulo lhe diz: graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pastor, mas Deus, Ele me escolheu. Sim, Ele te escolheu. E com amor eterno Ele te amou. Isso não é maravilhoso? O que você pretende fazer diante do conhecimento deste tão grande amor que Ele demonstrou por você? E por essa escolha preferencial que Ele fez por você? De que maneira você pretende agir com a sua vida diante dEle? Né? É com indiferença que nós respondemos a Deus? Né? É com falta de compromisso? Ou falta de obediência? Né? A desobediência? Que o Espírito Santo, então, confirme em nossos corações a mensagem dEle. Vamos orar? Pedir a Deus que nos abençoe.